Bom dia, pessoal. Então, falando um pouco sobre a nossa aula, né, como vender para investidores, como vender imóveis para investidores, nós temos alguns tópicos principais, tá, que eu entendo que tem que ser abordados. E o primeiro deles é qual é a capacitação que o corretor precisa ter para se credenciar para a venda de imóveis para investimento. Eu entendo que é a base principal. O corretor ele tem que entender de investimento no geral, né, mercado financeiro, previdência, mercado de futuros e principalmente do mercado imobiliário. Por que ele tem que entender? Porque ele frequentemente nas vendas dele de imóvel para investimento, ele vai ser abordado sobre a competição, né? A competitividade do imóvel perante esses outros investimentos. Por que é melhor colocar o dinheiro em imóvel e não colocar na bolsa de valores, por exemplo, ou colocar num CDB todo o seu patrimônio, né? Então, o corretor ele tem que se capacitar para isso. E para isso existem cursos, existem veículos que podem te capacitar, né? Inclusive, nós mesmos podemos fazer. Sem essa base, não vale a pena o corretor entrar na seara de prospectar clientes para investimento imobiliário, né? Porque ele não vai ter capacidade de argumentação, né? Capacidade argumentativa para poder atingir o objetivo, né? Trabalhar com investimento imobiliário, com venda de investimento imobiliário, é muito prazeroso, produtivo e é um ganha-ganha. Tanto o corretor alavanca os seus ganhos, né? Ele não fica restrito à venda de imóvel para moradia ou para negócios, tá? Para instalação de negócio. E também ele atende a sua gama de clientes com uma qualidade no sentido de proporcionar a eles um futuro no mercado imobiliário. Com isso, ele cria um círculo virtuoso em que os negócios voltam para ele, gerando vários honorários, vários momentos, e o que é principal, um lucro para todos os envolvidos, porque o imóvel tem essa característica. Nós podemos vender ele para investimento com a tranquilidade de que, bem pensado o investimento, o cliente fatalmente vai ter retorno. O segundo item que eu entendo muito importante nas questões de como agir, né, trabalhar nesse mercado, como prospectar o cliente que tem capacidade para investimento imobiliário. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que, no meu entendimento, todo cliente, em algum momento, vai ter capacidade para investimento imobiliário se você prepará-lo para isso. Então, qualquer cliente, qualquer lead, qualquer prospect que você venha a atender, após prestar o serviço que ele procurou, você pode colocá-lo no seu mailing de possíveis investidores imobiliários agora ou no futuro, né? Inclusive pensando nos próprios filhos dos clientes para previdência futura através de mercado imobiliário, aonde o cliente vai passar a pensar, primeiro perceber, né, através da sua assessoria, que é necessário ele ter reserva financeira, ele guardar dinheiro em alguma coisa para poder se proteger das incertezas da vida, e a partir dessa dinâmica de conseguir guardar uma parte do que ganha, prosperar para ter um capital para no futuro investir em imóvel e se tornar um investidor ao longo dos anos, comprando, vendendo, alugando, né, construindo, inclusive. Um dos pontos é que ele pode ganhar dinheiro na construção através de compra de lançamentos, isso e aquilo. Então, o ponto principal a ser entendido nessa questão é que todo cliente, toda pessoa é um possível investidor imobiliário, e o corretor que se dedicar, né, que ampliar sua capacidade de atendimento para a venda de imóvel para investimento, ele tem que entender isso e tem que se preparar para gerar no cliente a necessidade de compra de imóvel para investimento a longo prazo, através de financiamento, uma série de questões que vão colocá-lo numa situação de poder investir. Naturalmente, que volto a dizer isso, você só vai conseguir convencer o seu cliente se você se capacitar como entendedor de investimento para poder usar argumentos e demonstrar para ele, primeiramente, por que ele deve investir. Em segundo lugar, ele entendendo que ele precisa investir, ter uma reserva financeira e amealhar um patrimônio para o futuro dele e da família, por que entre os investimentos disponíveis no mercado,
o imóvel é o melhor negócio, né? O melhor e mais seguro negócio na prateleira de investimentos que existem no mercado, né? Então, esse é o segundo ponto muito importante. Outro ponto muito importante nessa questão do investimento imobiliário, já falando um pouco sobre ele para dar um pouco de conteúdo nessa questão de por que o imóvel é um bom investimento, o primeiro ponto, né, do tema por que investir em imóveis é bom, né, que eu gosto muito de falar sobre isso com o cliente. Primeiro, investir é bom, né? Fazer reserva financeira é bom e necessário para qualquer ser humano ter uma vida equilibrada, né? Independentemente de quanto ganha. O sujeito tem que gastar menos do que ganha e guardar para si uma parte, para enfrentar uma possível coisa negativa, que seja uma doença, um desemprego, né? Então, cria-se uma memória e uma condição de poupança, de guardar dinheiro. A partir disso, quando esse dinheiro guardado começa a se avolumar, né, e você transcende uma reserva de curto prazo, que é para emergência, você tem que começar a pensar, né, o cliente tem que começar a pensar aonde ele vai colocar esse dinheiro. E aí é onde ele começa a pensar, aplico no CDB do banco, aplico na bolsa, aplico em moedas internacionais, ou aplico em imóvel. E aí nós vamos vender o nosso peixe, que é o imóvel, com muita tranquilidade de que esse é realmente o melhor e mais seguro negócio. Quando você observa uma sociedade, um bairro, uma cidade, você vai ver que muitas famílias têm cases de pessoas que enriqueceram mesmo ou fizeram um excelente patrimônio investido em imóvel. Você não ouve falar, fulano ficou rico investindo em CDB, ou ficou rico aplicando em dólar. Não. Isso é para os grandes tubarões lá do mercado financeiro, que são a exceção da exceção, né? A pessoa fica bem de vida, ela fica próspera nos investimentos clássicos, nos investimentos físicos. E por que o imóvel se destaca nisso? Primeiro ponto é que o imóvel ele tem uma renda recorrente. Vamos falar primeiro em renda e depois nós vamos falar em segurança. Primeiro ponto é que ele tem uma renda recorrente, né? Você conseguiu amealhar o imóvel para o teu patrimônio, o resto da sua vida ele vai te render um aluguel. Um aluguel que hoje, nos parâmetros do mercado, calculando rapidamente, ele vai te dar 0,5% ao mês, o que significa 6 ao ano, tirando para reinvestir no imóvel, para manutenções e etc., e pequenas desocupações, você tem 5% ao ano. 5% ao ano aplicado no mercado imobiliário, vocês vão perceber que a cada 14 anos, um apartamento ou uma casa te produz outro, com renda passiva. Ou seja, você dobra o seu patrimônio em 14 anos, né? Transforma 1 em 2, e mais 14 você transforma 2 em 4. O que te traz um colchão patrimonial que vai te proporcionar previdência privada para o resto da vida com aqueles aluguéis, vai te proporcionar a renda de patrimônio de emergência, se você tiver uma doença na família, um grande problema, você vende um dos imóveis, né? E vai te proporcionar qualidade de vida ao longo dos anos. E por que o investimento imóvel é o mais seguro? Primeiro que ele é um imóvel físico, né? Se você analisar todos os confiscos da história, todos os grandes problemas financeiros que o Brasil teve, e até no mundo, tá? Na história, você olhando para trás, só houve confisco de imóvel em um momento lá na Revolução Russa. O restante, a humanidade sempre respeitou a propriedade imobiliária, né? A propriedade real. Então, a primeira questão de solidez é essa, ele é um patrimônio físico, ele é um bem de raiz e ninguém tira ele de você. O dinheiro no banco ou no mercado financeiro, ele está suscetível às medidas provisórias, está suscetível a confisco, ele está suscetível a uma grande volatilidade patrimonial. Uma ação da Petrobras hoje já valeu 48 lá em 2008, hoje não vale 30 no dia de hoje. Então, para ficar bem claro, além de toda a volatilidade, outro ponto muito importante no imóvel, né, além da renda passiva e de ser um bem de raiz, é o fato de que ele é um bem familiar. De todos os bens patrimoniais guardados, poupados, ele é o único que precisa a assinatura do casal, porque algumas pessoas às vezes apontam como uma coisa ruim, tem pouca liquidez, né? Pelo contrário, é dinheiro guardado, não é reserva de emergência. Então, para vender, ele não está suscetível a um desequilíbrio de uma pessoa. Você pode estar equilibrado hoje e ter um mau momento na sua vida e fazer uma besteira, vender um imóvel
para fazer qualquer coisa que ponha ele, o patrimônio a perder, e precisa sempre da assinatura dos dois, o que protege o bem para a família. Então, isso também é muito importante e muito bom, né? E tem que ser levado ao cliente, no sentido dele perceber que quando ele está aplicando em imóvel, ele está proporcionando renda passiva para ele para o resto da vida, e ele está proporcionando segurança e patrimônio para a família dele, ele e a esposa, ou a esposa e ele, né? Porque muitas mulheres investem também, hoje é uma coisa igualitária, e também patrimônio para os filhos o dia que ele não estiver mais aí. O que, assim, não existe satisfação maior do que um patrimônio imobiliário, porque ele que traz uma segurança, assim, que no meu entendimento não tem igual no mercado, em qualquer tipo de investimento. Então, esses são os motivos para você explanar para um cliente, para ele investir em imóvel. E até para você mesmo, né? Quando a gente está falando aqui do cidadão, o corretor das atividades profissionais que eu conheço é um das que mais precisaria ter um colchão, uma reserva de emergência e um colchão patrimonial para enfrentar a volatilidade do seu ganho, que assim ele vai trabalhar mais tranquilo e ele vai trabalhar sem a fremente necessidade do faturamento naquele mês, né? Que muitas vezes demonstra para o cliente que você quer vender desesperadamente e isso tira a tua credibilidade perante o cliente. Então, resumo desses 3 itens que eu elenquei aqui. Para o corretor se capacitar para atender cliente no investimento imobiliário é uma forma de alavancar substancialmente a sua renda, os seus faturamentos, os seus honorários, e uma forma dele atender melhor a sociedade, levando ganho para o seu cliente, trazendo satisfação profissional para ele, né? Trazendo uma benesse geral, né? Trazendo ganha-ganha, o círculo virtuoso, tornando-se um expoente no mercado quando ele passa a conhecer todas as nuances dos investimentos e todas as nuances do que é o imóvel e o que o imóvel pode trazer de bom para uma família. É um tema assim muito amplo, podemos falar horas sobre isso, teremos oportunidade de falar de mais itens, né, que capacitarão para o investimento imobiliário, né, para atender clientes, para vender imóveis de investimento. Eu acho que por hoje seria isso. Fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento sobre o tema. Obrigado e bom dia.